Quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 11, é o dia da Batalha Naval do Riachuelo e também do meu aniversário. Muito obrigado, agradeço de coração todos os aplausos. Muito bem, muito obrigado. Vamos ao que interessa. Eu quero começar esse vídeo trazendo duas pequenas notícias, porque hoje tem muito assunto. Mas eu quero primeiro passar essas duas notícias para que vocês tenham ciência também, quem ainda não sabe, né, evidentemente. Tudo fica muito bem quando acaba bem, não é verdade? Então vejam esse pequenino vídeo que eu vou passar agora. Pois é, Elon Musk pediu desculpas a Donald Trump pelo vídeo que havia postado sobre Donald Trump e Jeffrey Epstein e depois apagou. E Donald Trump disse que legal, e os dois fizeram as pazes, né? Isso é muito bom para os conservadores, para todos nós da direita, não é isto? Agora quero trazer outra noticiazinha. Vamos lembrar que hoje o suposto ministro da Economia, aquele que cursou por 2 anos apenas, o Fernando Haddad, esteve na audiência pública lá no plenário da Câmara e bateu boca com Nicolas Ferreira e Carlos Jordi. Chamou os dois de moleques, porque foi questionado. Nicolas Ferreira, por exemplo, perguntou a ele o seguinte: o antigo governo saiu e deixou 54 bilhões em caixa. 2 meses depois, vocês estavam com mais de 200 bilhões de déficit. O que aconteceu? Claro que o clima esquentou e um pau mandado do PT que estava comandando a mesa encerrou a sessão e Fernando Haddad picou a mula. É assim que eles são, fogem do debate, não é isso? Agora vamos entrar no vídeo para valer, que é muito importante a meu ver. Ontem todos viram que Jair Bolsonaro desafiou a narrativa do Supremo e expôs o julgamento como ato político. E, surpreendentemente, o ministro Luiz Fux surpreendeu ao desmontar as teses da acusação. Essa semana está marcando os interrogatórios do chamado núcleo duro, o núcleo 1, né? Da suposta tentativa de golpe de Estado após o pleito de 22 e vem trazendo um enredo que escapou do roteiro previsto pelos seus arquitetos. Em meio a depoimentos e a cobertura política em torno do caso, 3 movimentos simbólicos e decisivos se destacaram. Primeiro, a ironia estratégica de Jair Bolsonaro, a atuação inesperada e crítica de Luiz Fux e a fala contundente do ex-presidente sobre as fraudes construídas para sustentá-lo como vilão de uma crise que foi fabricada. Em meio a um ambiente tenso, Jair Bolsonaro adotou uma postura que mesclava um desdém e cálculo político. Ao fazer uma piada pública, dizendo que aquele ministro poderia ser seu vice-presidente em 2026, o ex-presidente transformou sua ironia em uma poderosa mensagem. A fala foi interpretada por aliados e analistas como um sinal claro de que ele pretende sim disputar novamente a presidência da República, além de expor a natureza política daquele julgamento conduzido contra ele. Mais do que um gracejo, o gesto mirou diretamente na credibilidade do processo. Ao tratar Moraes como político e não como juiz, Bolsonaro questionou a isenção da corte e revelou a face partidária da narrativa construída ao longo dos últimos anos. Enquanto aquele ministro seguia como protagonista de um julgamento de traços inquisitoriais,
outro ministro do Supremo surpreendia, pois Luiz Fux até então mantinha um perfil discreto, mas resolveu intervir com perguntas pontuais e cirúrgicas. Durante o interrogatório de Mauro Cid, Fux se destacou por questionar a integridade, a legalidade e até mesmo a consistência daquela acusação. Levantou suspeitas sobre a forma como o caso foi conduzido até então. Levantou suspeitas sobre as colaborações premiadas, insinuando que os relatos poderiam ter sido construídos ao longo do tempo e misturados com intenções políticas, o que comprometia evidentemente a validade jurídica das delações. Sobre as chamadas bravatas, ele, ao pedir explicações sobre o termo, ele minimizou a gravidade daqueles diálogos que foram atribuídos aos investigados, sugerindo que seriam apenas falas impensadas de WhatsApp. Sobre o decreto do golpe, ao questionar-se se havia assinatura no documento, ele reforçou que não houve ação concreta, apenas especulações ou sugestões jamais formalizadas. E sobre a legalidade das gravações, ele insinuou que provas podem ter sido colhidas sem autorização legal, o que colocaria em xeque sua admissibilidade no processo. Com tudo isto, a ação de Luiz Fux teve impacto direto na percepção do caso. Os analistas sentiram isso e aquele ministro sentiu muito mais. Ele não apenas demonstrou um distanciamento da linha adotada por aquele ministro, mas assumiu um papel que na prática funcionou também como uma defesa técnica ao apontar fragilidades processuais que vinham ser ignoradas sob o pretexto de defesa da democracia. O interrogatório, que era para ser um clímax na condenação simbólica de Jair Bolsonaro, acabou revelando outra face do processo, que é o desgaste institucional do próprio Supremo, a fragilidade das provas apresentadas e o caráter político das acusações. Com ironia, serenidade e dados, Jair Bolsonaro virou o jogo. Ele desqualificou as provas, desmontou a narrativa e ainda saiu como vítima de uma perseguição que cada vez mais se mostra insustentável. Luiz Fux, por sua vez, expôs as rachaduras dentro da própria corte, talvez não por altruísmo, mas por instinto de sobrevivência institucional. O ambiente de julgamento, descrito por quem acompanhou presencialmente como quase que festivo, com piadas e leveza, destoou completamente de um tribunal que julga golpistas perigosos. Tudo foi um teatro político que não resistiu ao peso da realidade. E agora, para evitar um escândalo maior, a corte precisa buscar uma saída técnica e silenciosa para enterrar o processo. Enquanto isto, Jair Bolsonaro ensaia seu retorno político. Com ou sem candidatura, parece pronto para desafiar novamente o sistema. Agora com uma narrativa de vítima legitimada e uma base mais mobilizada do que nunca. A esquerda vai beber do próprio veneno criado por eles. Agora, o grande recado nesse interrogatório de Jair Bolsonaro está no momento em que olhamos o depoimento, e eu aqui não vou cometer imprudência e entrar na questão jurídica, porque disso eu nada entendo, né? Mas, sobretudo naquilo que é a construção do discurso político. E nós conseguimos encontrar ali uma série de momentos, em uma série de cortes importantes, que ele, de maneira muito clara, tem como grande objetivo, que é fazer uma comunicação direta que ultrapassa a imprensa
e que ultrapassa a autoridade da Suprema Corte. O depoimento do mito vai mantendo uma ligação direta com a militância conservadora, e isto nos parece ser um elemento chave, porque quando nós observamos as franjas que compõem o chamado bolsonarismo como um movimento político, mostra que isso tem uma origem num grupamento familiar, porque nós temos como elemento quase que consensual entre todos esses grupamentos que a institucionalidade, conforme apresentada na Constituição de 1988, e que tem o Supremo aí como sua expressão máxima no ponto de vista jurídico, já não cabe mais em nossa existência. Então, em algum sentido, Jair Bolsonaro, ao entrar no jogo, ciente de sua suposta condenação, faz um diálogo direto com a militância dizendo: olha, isso é parte de um processo em que nós sabemos que as cartas estão marcadas. E eu, como entidade política, me adapto a isto. Mas estou deixando nesse depoimento muitas mensagens frisadas, que poderão se tornar cortes de 30, 40 ou 50 segundos de vídeo, onde dou recados muito bem segmentados e trabalhados pelo nosso time de comunicação digital. Pois é, meus amigos, esse é um ponto muito importante, porque até aqui o chamado bolsonarismo, como outras forças da direita antissistêmica e ao redor das democracias do mundo, né? Todos os países democratas, digamos assim, tem sido prevalecente no debate nas redes sociais. Sabemos da força conservadora dentro e fora de uma suposta militância, como eles fazem questão de frisar que somos, mas que funciona porque existe um contexto geral de que os julgadores de hoje também estão sendo julgados nesse momento, e a percepção sobre esses julgadores na sociedade brasileira já não é positiva há um bom tempo. A imagem do próprio Supremo Tribunal que tem perante a população é de um alto grau de desconfiança e também rejeição, até por conta de sua aliança política com o atual governo, que também tem o mesmo grau de desconfiança e rejeição. Portanto, ontem, o maior adversário do Supremo Tribunal estava ali, frente a frente com o seu algoz, com a cara e a coragem dos justos. E esta é uma marca forte de Jair Bolsonaro, porque para a maioria da população, ali está sendo praticado talvez o maior erro da justiça brasileira, não somente contra Jair Bolsonaro, mas contra todos aqueles inocentes que estão presos. Para o sistema, só resta como grau de dignidade retroceder nesta ânsia insana de querer perpetuar no Brasil um sistema político que a própria população rejeita. Como eles vão fazer isto? Talvez seja o maior dilema no momento. Agora, para lambuzar um pouco mais esta situação, vamos falar que Paulo Gonet, que tem uma cara de coruja, não sei porquê, né? Parece uma coruja, é o ponto mais frágil desse julgamento. Ao denunciar Bolsonaro e outras 33 pessoas, o Procurador-Geral da República disse que o 8 de janeiro foi fomentado e facilitado pela organização liderada pelo ex-presidente. Mas para diversos analistas e uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, inclusive, Paulo Gonet avançou para além do que a Polícia Federal investigou sobre o tema, pois os supostos crimes de 8 de janeiro não fizeram parte do relatório final da Polícia Federal. Foi o Gonet que enfiou isso lá dentro. Não há elementos suficientes na denúncia que atestem ou provem que Jair Bolsonaro tenha coordenado os atos na Praça dos Três Poderes. Toda a denúncia foi apoiada em uma delação de Mauro Cid, né? Muito frágil, muito fraca. Para que uma delação, por exemplo, seja efetivada, a pessoa precisa ter fatos
provas, indícios mínimos de autoria, de materialidade, para todos os fatos ali retratados, e não conversas picadas, isoladas de WhatsApp. Fica muito difícil você confiar num réu que ao mesmo tempo é colaborador. Vale até a pena lembrar aqui o grande vexame prestado pelo Paulo Coruja Gonet, vamos chamar assim, quando relatou uma mensagem recebida pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2023, quando o major da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão escreveu que o plano foi complementado, com as atribuições de sua equipe. Agora, aguardamos na esperança de que será implementado. A minha tropa está pronta. Continua com sangue nos olhos, dizia o texto. Claro que a resposta do mito desmoralizou de vez o Coruja, o Paulo Gonet. Primeiro, porque ele quis saber quem enviou a mensagem e quando. E depois questionou, foi para mim mesmo? E depois, claro, ao dizer que o major mencionado já estava na reserva há muito tempo e, portanto, não tinha tropa nenhuma em mãos. Ele já estava de pijama. A cara do Gonet foi um prêmio para a direita. Mostrou sua incompetência, sua incapacidade e o despreparo de quem deveria ao menos ter entrado no Google para puxar informação antes de trazer a público, né? E aí, temos que dizer um pouquinho do nosso presidente da Câmara, porque infelizmente é o tipo da pessoa que só faz passar vergonha. Ele recuou no caso de Carla Zambelli e pediu ao Supremo Tribunal que rejeite uma CPI do INSS que foi proposta por Nicolas Ferreira. Infelizmente para nós, o atual presidente da Câmara dos Deputados demonstra nesse início de mandato o quanto é covarde em suas decisões, deixou claro sua total obediência a outro poder, o qual não representa. E isto por si só está errado. Ele protagonizou nessa semana 2 movimentos decisivos envolvendo temas de grande repercussão política. Primeiro, voltou atrás em sua posição inicial sobre a cassação da deputada Zambelli. E em seguida acionou o Supremo Federal para que rejeite o pedido feito pelo deputado Nicolas Ferreira para que a corte mande ele, Hugo Mota, instaurar a CPI do INSS. Por que será? Na segunda-feira, Mota afirmou que não caberia ao plenário da Câmara decidir sobre a perda de mandato de Carla Zambelli, que foi condenada a 10 anos. Segundo ele, a condenação já produziria efeitos automáticos sem a necessidade da deliberação do Legislativo. No entanto, após uma intensa reação de parlamentares da oposição e de juristas, Mota reconheceu que a análise da cassação deve seguir os trâmites regimentais da Casa, inclusive com direito à apresentação de defesa e votação no plenário. A mudança da postura ocorreu após forte cobrança pública do deputado André Fernandes, que fez um discurso de quase 10 minutos, arrebentando a cara de Hugo Mota, na cara dele. Isso ocorreu ontem. Inclusive um belo discurso em plenário. E criticou o que chamou de tentativa de jogar o voto de 1 milhão de eleitores no lixo. Mota confirmou que a decisão final será submetida aos 513 deputados, sendo necessária a maioria absoluta de 257 votos para cassar o mandato. Então, isso mostra a fraqueza desse ministro. Depois, com relação à CPI do INSS, ele enviou manifestação ao Supremo pedindo a rejeição do mandato de segurança que foi promovido pelo deputado Nicolas Ferreira, que exige a instalação imediata da CPI do INSS para apurar as fraudes em benefícios e aposentadorias. Hugo Mota alertou
que uma interferência do judiciário na organização interna da Câmara pode representar violação da autonomia dos poderes. O incrível nisso tudo, claro, é que a princípio ele aceitou a intromissão do Supremo com relação a Carla Zambelli. E agora diz que o judiciário não pode intervir no caso do INSS. Isto mostra sua falta de personalidade política. É muito triste, porque todos os conservadores, todos os parlamentares de direita apostaram em Hugo Motta, que prometeu que votaria o projeto da anistia que já entrou na gaveta, ninguém mais toca no assunto, e agora está tentando impedir uma CPI para descobrir os responsáveis pelas fraudes contra os aposentados, né? E está querendo deixar Carla Zambelli à própria sorte. Esse é o legislativo que nós temos. Por isso que o Supremo está deitando e rolando e agindo como age. Só que desde ontem parece que Jair Bolsonaro, com condão, deu uma chacoalhada no sistema jurídico. E eu penso que isso vai fazer com que uma movimentação intensa aconteça internamente, ou quem sabe uma pressão muito maior que venha lá de cima da América do Norte, né? Da terra do tio Sam. É nisso que eu aposto. Ok, meus amigos? Então eu sei que o vídeo foi longo, mas era isso que eu precisava trazer para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder. E eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.